Olá, nossos amigos do X da Questão, estamos aqui reunidos para fazer mais um programa para vocês. Hoje estamos em 4. Eu, meu amigo Silvio Brauná, lá dos Estados Unidos, o Renatão, aqui do Brasil comigo, e um novo integrante do grupo, o Paulo Henrique Araújo, que recebemos com muito orgulho, com muita honra. Seja bem-vindo, Paulo. O Paulo, essa semana, está fazendo parte do grupo brasileiro, mas a semana que vem já faz parte do grupo americano. Eu estou achando que eles estão querendo nos boicotar, viu, Renato? Mas comece por você, Paulo. Deu as suas boas-vindas, se apresente para o nosso telespectador, por favor, Paulo. Muito obrigado, senhores, primeiramente aí, né? Eu saldo a vocês, a audiência, é uma alegria, uma honra para mim fazer parte dessa bancada. E para quem, né, não me conhece aí, que é a maioria esmagadora de quem não me conhece, obviamente, eu sou Paulo Henrique Araújo, né, sou jornalista focado em análises geopolíticas e de relações internacionais, né? Além do trabalho de jornalista, também atuo como escritor, tenho alguns livros publicados, voltados sempre a temas investigativos jornalísticos, né? Então, estou aqui agora para contribuir e tentar somar de alguma forma na bancada. Com certeza somará, Paulo. O Paulo, essa semana, vai aos Estados Unidos para cobrir eleições, não é isso, Paulo? Fale um pouquinho para a nossa audiência aí sobre isso. Exato, meu caro. Na partir da semana que vem, eu vou aos Estados Unidos e depois tem um outro destino também. Os Estados Unidos vão cobrir a eleição, a prefeitura de Nova York, que está uma verdadeira guerra, se tornou uma eleição de interesse nacional, né? Tá envolvendo aí uma guerra dentro do Partido Democrata, interferência, né, política no sentido eleitoral do próprio Donald Trump, uma tensão muito grande de um islâmico comunista, né, o Mandami, assumir a presidência. E a gente tem duas eleições para governador também no mesmo dia, bastante importantes, na Virgínia, onde os republicanos tentam manter ali o seu mandato, né? Vão tentar colocar novamente um candidato republicano ali cuidando, né, administrando a Virgínia, e em Nova Jersey também, que existe uma possibilidade grande de se tornar um swing state aí para 2028, e o candidato republicano também está perigando, né, perigando no bom sentido da palavra, vencer essas eleições. E além disso, né, saindo lá dos Estados Unidos, eu vou direto para o Chile, onde irei acompanhar também as eleições presidenciais do primeiro turno chileno, onde nós temos ali, né, a candidata comunista declaradamente comunista, a Jara, que vai enfrentar o conservador Antônio Kast. Né? O Kast está bem cotado para vencer essas eleições, e é uma eleição que pode dizer muito aí sobre os rumos da América Latina. Né? A gente está assistindo muito do que está acontecendo aqui na região, e ela é o prelúdio que pode isolar ainda mais Gustavo Petro, que vai enfrentar as urnas no meio do ano que vem, e Luiz Inácio Lula da Silva também no final do ano de 2026. É uma eleição muito importante, a gente vai estar lá pertinho trazendo informações para vocês. Excelente. Quando você voltar, aí você conta para a gente como é que foi a trajetória, aí, como foi a epopeia. Meu amigo Silvio Brauná, você aí também dos Estados Unidos, como é que está vendo essa coisarada toda aí? Vamos ter mais democratas ou vamos ter mais republicanos aqui nessa nova bandeira norte-americana, aí, nesse novo mapa norte-americano? Ah, professor, primeiramente eu preciso agradecer a oportunidade de estar aqui numa programação junto com o grande Paulo Henrique, né, que é do site PH Vox, que para quem não conhece, vai lá, né, dá um follow, acompanhe, você vai realmente enriquecer o seu conhecimento sobre as tratativas geopolíticas do mundo. Você entendeu? Vai poder entender de cátedra a respeito de todos esses acontecimentos. Aqui no meu estado de Massachusetts, que é um Deep Blue State, continua tudo às mil maravilhas. Eles vivem no país de Alice, só que a realidade americana é outra, e em compensação, isso tudo o governo Trump tem demonstrado aqui realmente seu poderio em termos de administração, e o pessoal
continua com aquela mesma situação que qualquer esquerda no mundo está tendo no momento, inclusive aí do Brasil, viu, professor? A força do homem laranjão dos ventos do norte aqui, sopra para o sul, sopra para dentro dos Estados Unidos, e eles não sabem o que fazer. Na realidade, eles não têm um foco, a narrativa, a agenda caiu por terra, e a única coisa que eles têm a fazer é justamente fechar o governo e ajudar o Laranjão a fazer as coisas que ele tem que fazer, porque eles não entendem que fechando o governo, eles dão liberdade para o próprio governo disponibilizar os nossos impostos, que são impostos de verdade, a serem destinados às partes que mais interessam da sociedade americana. Viu, professor? O que parece, o Trump não está muito preocupado em liberar o orçamento, não. Do jeito que está, ele está achando que está bom. Senão ele já teria feito alguma coisa, né? Ô, Renatão, tudo bem com você? Estamos nós dois aqui sozinhos agora no Brasil, porque Estados Unidos agora tem Brauná, tem PH, tem o Galante, e nós temos o português que não apareceu, né? O Eudes. Vamos descontar o jeton dele hoje de novo, Renato. Pois é, professor, boa tarde, bom dia, boa noite aí para os senhores, né, meus amigos Silvio também, e prazer aqui estar recebendo também no X da Questão Paulo Henrique Araújo, eu não conhecia, estou conhecendo agora por vídeo e passarei a ser um assíduo telespectador aí do seu portal e me informar muito mais, né, ainda a respeito da geopolítica e dessas tratativas, como o Silvio disse. Esperamos, inclusive, aí muitas informações sobre essas eleições agora aí, que ele mencionou nos Estados Unidos, também a do Chile, que a tendência agora que a gente está vendo aí é um crescimento da direita, né, em todos os continentes. A Bolívia, recentemente, elegeu aí economista lá, né, da direita, o Gustavo Paz, e estamos vendo o isolamento, sim, de candidatos da esquerda, governos totalitários, eu acho que estão com dias contados no mundo, para os conservadores, né, para aqueles que querem a paz de verdade. Isso é muito bom. Estamos aqui a postos, né, da região oeste de São Paulo, agora 24 graus, uma temperatura muito agradável, professor. Ótimo. Já que nós estamos falando de esquerda e de direita, eu vou começar pelo tema do próprio Lula, porque ontem na Indonésia o Lula fez uma declaração que ninguém achava que ele iria fazer, né? Ele se declarou que é candidato a presidente para mais um mandato. Para surpresa de ninguém. Para surpresa de ninguém. Uma surpresa para zero, né? Para zero pessoas. Mas, de qualquer maneira, ontem, oficialmente, ele declarou que é candidato ao quarto mandato, né? E também lá na Indonésia, ele voltou a defender o comércio internacional sem o dólar, com moedas locais, né? Isso às vésperas do encontro dele com o Trump. Eu começo com o Renato. Renato, me diz uma coisa. Você acha que vai acontecer esse encontro do Trump com o Lula no domingo? Porque não consta da agenda do Trump esse encontro, né? Olha, professor, como a minha avó já dizia, eu acredito vendo. Por isso que eu vejo o encontro, porque essas tratativas de reuniões aí, né, de encontro do Lula com o Trump, tá me fazendo lembrar muito o PT, as reuniões do PT. Cheguei a cobrir algumas, eles, quando não tem uma reunião, eles marcam, criam um assunto para fazer uma reunião, sempre marcando reunião sem todas as reuniões infrutíferas. E se alguém, como disseram aí, pavimentou um pouco o caminho para esse encontro, parece que o Lula está querendo derreter esse pavimento, esse asfalto, né? Porque as declarações dele, muitos dizem que ele joga isso aí para depois falar para o Trump, olha, não, então vamos deixar isso de lado, como fazer transações aí, principalmente no BRICS, sem o dólar. Mas eu não acho, não, o Lula ele gosta muito de falar e ele fala sem perceber o que está falando realmente. Então, em todos esses encontros minúsculos, né, o lá da ONU, foi ali 29 segundos, quando ele se surpreendeu, ficou todo alegre com a tal química que o Trump falou, mas depois disso aí eu não vi evolução nenhuma. Não tem evolução nenhuma entre
Estados Unidos e Brasil sobre tarifaço, sobre sanções às autoridades brasileiras, entendeu? E mesmo se houver lá no encontro, vai ser realmente, eu acredito, muito rapidamente, eles não vão tratar nada, porque, ao meu ver, o problema do tarifaço no Brasil passa também por questões aí políticas, jurídicas, né? E como tanto o Trump como o próprio secretário de Estado, né? Eles falam que o problema realmente vai passar aí por mudança no sistema judiciário no brasileiro, entendeu? Então é por aí. Eu acho que se acontecer, pode acontecer o encontro, mas não vai acontecer nada de novo, professor. Entendi, Renato. Ô, Silvio, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa história aí do Lula, não, vamos fazer em moedas locais. Nós precisamos a moeda lá da Indonésia, até anotei o nome aqui, qual é o nome dela mesmo? Cadê? Rúpia Indonésia. Nós precisamos de 3,086 rúpias indonésias para comprar $1. O que é que a gente vai fazer com a moeda deles se a gente não transformar em dólar, ô meu amigo Silvio Brauná? Será que o Lula tem ideia do que ele fala ou ele fala só porque não tem o que falar mesmo? Não, ele tem bastante ideia do que ele fala. Todo mundo acha que o Lula ele é um burrão, mas ele não é. Ele, na realidade, é um jogador. Ele não está jogando para o Brasil, na realidade. Ele está jogando para o seu caminho político, né, para a sua eternalização, né, do comando do Brasil. Na realidade, o que ele faz é esse lance de fazer negócio, multilateralismo. Você não tem obrigação nenhuma de fazer negócio em dólar. Dólar é a moeda que representa a seguridade de todos os negócios no mundo. É só isso. Você pode fazer um negócio comigo, professor? O senhor me dá uma banana, eu dou um abacaxi, e se a gente topar em fazer negócio nesse aspecto, né, não tem problema nenhum. Tanto é que ele pode fazer. Como é que é o nome do dinheiro lá desse país? Aí Rúpia Indonésia. Muito bem, a gente pode fazer negócios com rúpia indonésia, tipo bilhões de rúpia indonésia, e colocar ela como lastro de crédito no Banco do Brasil. E aí você só vai ter que encontrar um outro alguém que queira fazer essa transação. PHVox pode... O PHVox, me desculpe, o Paulo Henrique. O Paulo Henrique pode explicar direitinho isso. Ninguém tem obrigação nenhuma de fazer em dólar. Por que se faz em dólar? Porque é a moeda estável. Né? O real, por exemplo, você não sabe em que valor que está hoje. A realidade do valor do real hoje. Não há uma seguridade, você não tem uma segurança. Mas você pode fazer. Pode fazer com peso bolivariano, com peso venezuelano. Você pode fazer o que você quiser em termos de negócio. A única coisa é como é que você vai manter esse lastro. Eu não entendo nada de economia. O que eu entendo eu não vou fazer negócio com rúpia não sei das quantas aí, porque eu não sei quanto é que ela vai estar valendo. Tá? Esse é o grande lance. Então, voltando ao assunto, o que ele está fazendo na realidade? Ele não tem interesse nenhum de negociar com os Estados Unidos. Ele não tem, porque lá na carta do dia 31 de março, o que está escrito é o seguinte: primeira coisa pare com essa palhaçada política do Brasil de perseguição. Depois de que você resolver isso, você entendeu? Tanto é que nosso supremista, o nosso Supremo, já temos um ministro lá que está, né, na Lei Magnitsky, que ele já foi sancionado. Quer dizer, esse aí é o grande detalhe, que não é que ele não queira entender, ele sabe que ele tem que mexer nesse ponto, só que ele não tem esse poder. O negócio dele é o seguinte: é manter essa união Supremo e Executivo na desadministração do Brasil, você entendeu? Para levar o Brasil para o fundo do poço, como já está sendo, na realidade, quebradão Brasil do jeito que está, e não vai acontecer nada. Ele está fazendo um aproveito político, porque existe fabianinhos que acreditam que vai ter eleição democráticas, né, nesse próximo ano de 2026, professor. Meu amigo Brauná, não é fácil não. E sobrou para você, hein, Paulo Henrique? Você vai manter, se você fosse o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, você manteria rúpia indonésia nas reservas cambiais do Brasil como ministro da Fazenda? Você manteria, Paulo?
Olha, meu caro, existe um desenho animado muito famoso nos anos 90, naquela vertente que nós tivemos ali do ecologismo da Rio 92, que era o Capitão Planeta, né? Aí os jovens faziam terra, água, mar, aí pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta, né? Aí a gente pode falar rúpia, yuan, rublo, real. Aí vai aparecer, né, o Isso. Capitão Lula e vai dizer, pela união do seu fracasso, eu sou a moeda do BRICS, né? Mais ou menos isso o que nós teríamos. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui, para além disso, senhores, é algo que me preocupa, né? Nós aqui somos todos brasileiros e apesar de sermos uma oposição tanto política, quanto econômica, quanto ideológica, né, e até mesmo uma cosmovisão à revolução, né, que o Partido dos Trabalhadores vai implementando no Brasil, a gente quer o melhor para o Brasil. E a gente espera Claro. que o Brasil seja o mínimo atingido possível. E o que me preocupa? Existe um descolamento da realidade da diplomacia brasileira. E isso é algo que é preocupante, porque a diplomacia ela é de fato, né? Quem é o diplomata chefe de fato do Brasil é o Celso Amorim, não é o Mauro Vieira. E nós estamos assistindo diversos indícios nas últimas semanas de que a visão, né, da realidade do que nós estamos assistindo é completamente torpe dentro do Itamaraty. Há 3 semanas atrás, nós tivemos fontes do Itamaraty falando à Globo News que, olha, o Marco Rubio está isolado. Nós temos aqui um entendimento que vem do Itamaraty que o Marco Rubio está isolado, por isso que o Donald Trump colocou ele para tratar com o Brasil, ele vai ter que acatar as ordens do Trump, porque surgiu uma química e tudo mais, e adotar essa retórica. E o que nós assistimos foi, na semana seguinte, Marco Rubio dentro do Knesset, que é o parlamento de Israel, sendo aplaudido de pé, tá? A pedido de Donald Trump, e Donald Trump afirmando: Marco Rubio está trilhando o caminho para se tornar o maior secretário de Estado da história americana. E nessa semana nós tivemos informações também divulgadas pela Globo News que vieram através do comentarista Valdo Cruz dando conta de que Lula e o Itamaraty classificam essa reunião que vai acontecer no domingo, ou possivelmente vai acontecer no domingo, que ela seria o ponto de virada, porque o entendimento é que Donald Trump já sabe que entrou numa fria por cair nas narrativas de Marco Rubio e Eduardo Bolsonaro. Descolamento da realidade novamente, porque horas depois dessa fala na Globo News, Donald Trump, ele veio a público na rede social Truth Social e ali ele afirmou que a pecuária, né, americana, ela está indo muito bem justamente porque as tarifas foram impostas ao Brasil. E mais do que isso, em uma entrevista no Air Force One, essa semana, ele afirmou que a questão da compra de carne vermelha pode ser muito bem suprida comprando carnes com boas tratativas e negociações vindo da Argentina. Vale lembrar, 80% da balança comercial entre Estados Unidos e Argentina foi zerada, né, aí por bom relacionamento entre os dois presidentes. E, voltando a essa questão da moeda, isso é um problema ainda muito maior, professor Pilão. Por quê? Durante a reunião do BRICS que nós tivemos esse ano, Donald Trump, somente pelas redes sociais, praticamente implodiu a reunião, afirmando que todos os países que estariam envolvidos nessa tentativa de tirar o dólar como a moeda padrão do mercado, eles iriam sofrer sanções enormes. E aqui que ocorre um grande descolamento novamente da realidade, porque a China, olha só, a China estava em negociação naquele momento da Suécia com os Estados Unidos e afirmou: olha, nós não temos nenhum interesse em fazer esse movimento. Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse: a Rússia também não está participando de nenhum movimento para a criação de uma moeda ou para operar fora do padrão aí do dólar. Essa é uma questão que o presidente do Brasil está levantando e nós não estamos envolvidos. Arábia Saudita, a mesma coisa. Então, assim, o discurso que vem do Itamaraty, ele é cada vez mais descolado da realidade. Isso sem contar, né, que o Lula ele acredita
acredita que está falando as coisas e não está sendo traduzido, ou o que ele fala não chega na Casa Branca. Parece que tem uma descolação temporal também entre quando ele foi presidente em 2020, em 2002 e agora que ele está no terceiro mandato. É verdade. PH, professor PH, me inclua fora dessa, né? A Rússia, a China, me inclua fora dessa. O que tem acontecido, Silvio, que a gente tem visto, e é uma realidade, ver a China crescer absurdamente, e tem crescido nos últimos anos absurdamente, não tem como negar isso, né? E as pessoas acham que é simplesmente continuar crescendo comercialmente que vai tomar o lugar dos Estados Unidos. E a coisa não funciona dessa forma, né? Os Estados Unidos continuarão sendo Estados Unidos e o dólar continuará sendo dólar e moeda padrão para negócios internacionais ainda por muitos e muitos anos. Não se substitui dessa forma, né? Se o Silvio pegar aí um dólar na carteira dele, o mesmo dólar que foi impresso lá em 1800 e não sei o que lá, ainda é ele, né? E o nosso já passaram 200 moedas aqui na nossa frente, reais novos, cruzeiros novos e assim por diante. E o $1 continua sendo $1 como era desde o seu início, não é isso? E tem um fator importante, se me permitem, senhores, dentro desse comentário, professor Pilão, que é importantíssimo. A China, ele pode ser o maior parceiro de compra, né, na balança comercial do Brasil, isso é um fato. Só que a China, eles trabalham muito com aquilo que eles precisam, tá? E a política americana é muito mais de investimento. Então, o maior investidor que o Brasil tem é os Estados Unidos. Ainda são os Estados Unidos. E o que o Brasil vende para os Estados Unidos, não necessariamente a China precisa. Então o Brasil está perdendo o mercado que a China não consegue cobrir. Esse é um outro ponto importante também. Só duas coisinhas, professora, em cima disso. Em termos de economia e relacionamento, que é o que o PH está falando aqui, você sabia que o elétrico mais vendido na China não é chinês? Não é a BID? Não é BID, né, que chama no Brasil? BID. BYD, não é chinês. Sabia que o mais vendido elétrico na China é Tesla? Você sabia disso, não? Eu não sabia disso, não. Eu não sabia, novidade para mim. Os brasileiros não sabem disso. Então eles compram uma narrativa que o desgoverno, eu prefiro chamar de desgoverno brasileiro. Eu, como morador aqui dos Estados Unidos, como pagador de impostos, eu tenho visto o efeito no dia a dia dos termos econômicos que o governo Trump tem aplicado aqui nos Estados Unidos. E a gente começa pelo mais básico, que é o dos básicos, que é o combustível, que é o que gera toda a cadeia de aumentos ou a preços baixos, o que faz com que a economia se movimente, que é o preço do combustível, ou seja, o preço de energia, né? A gasolina aqui já regrediu de tempos de Biden para agora em coisa de 20%, professor. Isso é muito em termos de dólar. 20%. Na verdade, saiu a inflação norte-americana e caiu a inflação, o que deixa mais certo uma queda de juros também já na próxima reunião do Fed, deve cair mais 0,25 pontos percentuais. Só para a gente fechar do Trump, né? Ontem ele acabou com as negociações do Canadá. Só como informação, o Canadá tem 25%, acima dos 10% lineares que o mundo todo tem, e falou, não vou mais negociar com vocês não, porque vocês são muito ruins de negócio, e é o seguinte, fica pagando 25% aí. E não é por isso que o Lula vai chegar e vai conseguir reduzir os nossos 50%. Pois não, Silvio. Mas tem uma razão mais profunda e o PH sabe disso. A briga do Trump com o Canadá não é basicamente com o governo do Canadá, porque esse governo que está lá agora, esse primeiro-ministro, ele é mais PSDB de centro. Você entendeu? É mais ou menos isso. O grande problema é o fato de que as negociações chinesas dentro do Canadá já chegam ao aporte de mais ou menos 40%. Estou falando de terrenos, energia e tudo mais. E esse é o grande ponto. A guerra não é contra o Canadá, é contra a China. E os canadenses não estão entrando naquilo que a gente chama na cartilha que o governo americano detém para esse momento, para todas as Américas, professor. Sem dúvida. E sem contar também que, na verdade, a briga do... PH pode explicar melhor também... isso, porque isso aí tem tudo a ver com as relações de negócios com o Brasil também, que envolve, obviamente, eu ia falar, que
É o que eu ia falar, que a briga dos Estados Unidos também não é com o Brasil, é com a China, né? O Brasil só serve como intermediário. Mas vamos ficar um pouquinho mais aqui no Lula, porque ele nomeou um novo ministro do governo, né? O Boulos. O Boulos é o novo ministro do Brasil. Me digam uma coisa. O que é isso? Renato, é estágio para a presidência que ele está fazendo lá no Planalto, o Boulos? É isso? Você acha que é isso que ele está querendo? Olha, tem um comentarista político que disse o seguinte: não é comentarista político, é o líder do PL. Ele disse o seguinte, que é uma invasão, né? Foi uma invasão lá no Planalto agora, no Ministério do Lula. Porque o Boulos, a leitura que eu faço é o seguinte: eles estão tentando aí o próprio Boulos pendurando a chuteira em termos de eleições legislativas, acreditando muito, talvez, na reeleição do Lula. E eu não acreditaria tanto assim, porque o Boulos, ele é um eterno perdedor aqui em São Paulo, né? Ele sempre compete, mas nunca não ganha nada, entendeu? Por causa dessa visão que o paulista tem do Boulos. Ele é um deputado do PSOL, mas a sua imagem está muito ligada a esse movimento, o MTST, que é dos trabalhadores sem teto, primo irmão aí do MST, o Exército Vermelho do Lula, né? Que são gente aí, coitados, massa de manobra, que são levadas por esses líderes apenas para invadir terras públicas e privadas. Então a imagem do Boulos é essa. E o Lula leva ele agora, eu acho que já tirando ele da condição, porque o Lula disse que qualquer ministro que ele indicasse, né, agora, final do ano, seria para ficar e não para concorrer à eleição do ano que vem. Então o Boulos deve ter entrado nessa, talvez já cansado de também lá no Legislativo, no Congresso, falar e não ter, porque o PSOL, que partido é o PSOL, né? É um partido nanico da esquerda que só faz barulho, tá entendendo? Ele parece uma extensãozinha aí do Xandão lá do STF, entendeu? Qualquer coisinha lá, eles acionam lá o Xandão para pressionar a direita ou o parlamentar da direita, como fizeram aí com Eduardo Bolsonaro, entendeu? Então o Boulos, para mim, ele não vai conseguir muita coisa, entendeu? Porque o povo brasileiro, como nós dissemos aí no assunto anterior, é um povo formado aí pela maioria de direita, pessoas que conservadora, entendeu? É contra esse negócio de invasão. E a imagem que o Boulos passa só é para essa meia dúzia de gente da esquerda aí de invasão. Então, o que ele vai fazer lá? Entrou no ministério para melhorar o diálogo com movimentos sociais, sabe? Para mim, é mais um tirozinho no pé aí do Lula, entendeu? Porque só eles estão apostando tudo, claro. O Lula está gastando milhões aí com as redes sociais para tentar melhorar a sua imagem, né? Junto ao eleitorado brasileiro. Mas eu acho que algumas águas novas vão passar por baixo dessa ponte aí. Daqui a pouco nós vamos discutir outros assuntos aí, que eu acredito que, sei lá, só se esse sistema for mais bruto ainda, entendeu? Lá de STF, de TSE, para que o Lula seja reeleito, entendeu? Eu acredito muito na força da direita brasileira e ela não está assim tão dividida como os esquerdistas querem passar para a opinião pública. Eu acho ao contrário. Nós temos muitos candidatos, forças aí que podem se unir. Ao contrário, do outro lado, só tem o Lula, né? Se o Lula tiver uma dorzinha de barriga aí, não tem mais ninguém para substituí-lo nessa corrida presidencial. Então, o Boulos, para mim, não vai acrescentar nada. Eu acho que ele vai só tirar e aumentar essa imagem aí negativa que a direita, o povo brasileiro conservador tem do governo Lula, entendeu? PH, você tem essa mesma visão? De minha parte, eu acho que sim. Evidentemente que estamos a exato um ano, né? Um ano do segundo turno das eleições de 2026. Hoje, daqui a um ano, estaremos votando no segundo turno, se tiver o segundo turno. Eu entendo que se as coisas não mudarem, o Lula já está eleito. Não tem como tirar a menos que ele não seja candidato, que eu acho que é uma coisa bastante provável de acontecer. Ele segura e depois vê quem ele manda. E a minha pergunta é essa: o Boulos no Planalto é radicalizar mais ou é estágio para a presidência?
Olha, eu com toda a vênia, eu vou ter aqui leves visões diferentes do professor Renato, mas por uma Claro, claro, questão fique até à de vontade. análise histórica. Porque o que que acontece? A gente precisa pegar uma fala do Lula no dia que ele foi preso. Né? Ele estava lá em cima do palanque e naquele dia ele colocou ali um lado, inclusive, afetivo do Guilherme Boulos, tá? Ele fala do Guilherme Boulos, levanta o braço dele, fala que o Guilherme Boulos, ele se vê muito no Guilherme Boulos e que, tal qual ele está criando casca, disputando eleições, perdendo eleições e lapidando a imagem dele. E a gente percebe que esse trabalho vem sendo feito com o Guilherme Boulos ao longo do tempo. E esse processo, aí eu vou ampliar um pouco para fora do Brasil, é algo que faz parte da cartilha do Foro de São Paulo. Tá? Todo mundo fala muito do Lula, paz e amor, mas o arquétipo paz e amor ele foi criado, na verdade, para Hugo Chávez nas eleições de 1999. Chaves também era visto como um brucutu, tinha tentado 7 anos antes dar um golpe de Estado dentro da Venezuela, armado, com troca de tiros, pessoas morreram, foi preso, depois anistiado. E o que, que nós tivemos foi ele, inclusive, falando que Cuba era uma ditadura. Ele de terno, gravata, falando a favor da iniciativa privada, uma mudança do discurso assim muito grande. Em 2002, nós tivemos o Lula também, o Lulinha Paz e Amor, barba afeitada, um novo discurso, trouxe o José Alencar para ser o seu vice, o homem do empresariado e tudo mais, né? Ele, de certa forma, emulou um pouco isso, trazendo o Alckmin para ser o seu vice. Então, eu não acho que ele está fazendo isso visando essa figura do Boulos para 2026, né, até porque ele anunciou que vai ser o candidato, mas é uma aproximação que ele está fazendo para trazer o Boulos para dentro do PT. Tá? O Boulos é uma figura que gera muita dissidência dentro do PSOL. Tá? Ele foi posto como uma liderança ali em 2018, já dentro do PSOL, mas isso gerou muito embate interno dentro do partido. E a intenção do Lula, para mim, está bem clara, que é começar a alinhar uma chapa, talvez aí para 2030, onde nós teríamos Guilherme Boulos e Fernando Haddad como aí teria uma disputa para ver quem seria esse cabeça de chapa, né? Se o Haddad como o cabeça de chapa como presidente e o Boulos vice, ou vice-versa, né? Um dos dois. Mas eu vejo como a grande intenção do Lula é trazer aí o Boulos para dentro do PT, para que ele comece a ser arregimentado dentro das fileiras do PT, porque o PT não é um partido político tão somente eleitoral. O PT é uma estrutura revolucionária, né? Eu tenho inclusive um livro escrito sobre o Foro de São Paulo, onde o PT é o grande organismo operacional do movimento revolucionário na América Latina. O partido político é apenas um tentáculo ali dentro. Então, é trazer o Boulos para estar ali, começando a se ambientar dentro dessas diversas tendências, como o PT chama, né, internamente dentro do partido, como se fossem subpartidos. Ô, Paulo Henrique, só uma colocação, uma pergunta até para você, mas na sua análise, diante do teto de votação que tem o Lula e a esquerda, e o Boulos, com essa imagem que ele passa, que pelo menos para mim ele passou de um líder de um movimento social sem teto, você acha que ele tem até 2030 condição, mesmo com essa estrutura do PT, mas esse teto, dele ser uma liderança ali e superar outras lideranças históricas do PT, porque o que a gente, pelo que eu vi sempre também, o PT tem muita resistência quando trazem outras lideranças para dentro do PT, como foi com o Ciro Gomes, entendeu? Então tem uma briga que até a Marta Suplicy, os dinossauros, entram e isolam essas pessoas, como foi com o Ciro Gomes e com outras pessoas. Eu até acrescento que o PT, o Lula, com medo desse crescimento da direita aí, que alguns preveem para 2026, que ele está tentando, ou alguns liderantes do PT, trazer, por exemplo, até a ministra do Planejamento, me fugiu o nome agora, a Mato Grosso lá, professora, Simone Tebet, para disputar a eleição para senador em São Paulo. Então, o PT realmente está sem liderança, mas se trazem uma pessoa de fora, as lideranças petistas de São Paulo costumam
boicotar veementemente, entendeu? É aí que entra o Fernando Haddad nessa equação, né, do meu comentário, doutor Renato. A situação é justamente essa, mas o Lula, ele meio que já deu esse indicativo internamente que ele quer que o Boulos, ele enxerga, ele tem essa visão mais paternal com o Boulos, não é de hoje. Então esse movimento dele é nesse sentido. Agora, quanto à capilaridade dele para 2030, a gente tem que pensar o seguinte: o povo brasileiro, o brasileiro médio em geral, ele é muito desinformado sobre política, ele consome muito o que vem da mídia, e a gente tem que pensar que o Lula venceu na cidade de São Paulo na última eleição em 2022, o Boulos foi para um segundo turno, e fora do estado de São Paulo, a visão do Boulos ela não é tão deteriorada. E tem um outro ponto: a doutrinação universitária no Brasil é muito forte. O Lula venceu essa última eleição de 2022 por conta do voto jovem. Foram mais de 2 milhões de novos eleitores. Isso já dá a diferença que ele teve na votação de 2022. E daqui para 2030 são 5 anos de novas jovens que estão aí hoje com 11, 12, 13 anos de idade, que vão votar pela primeira vez para presidente em 2030 com aquele ideário todo que o PSOL vende, e o PSOL substituiu o PCdoB dentro das universidades. Eles têm uma força retórica muito grande, e esse é o alvo do pessoal, né? E essa fatia do público de votação. Mas é claro que aí eu concordo plenamente com o senhor. Tem muita coisa para passar embaixo da ponte que vai dizer o que nós temos a oferecer do outro lado eleitoralmente, né? Há quem diga que o Bolsonaro tem chances de concorrer em 2026. Se o Bolsonaro não concorrer, eu acho que o Lula ele vai ter um adversário muito ferrenho no Tarcísio Gomes de Freitas também, em 2026, aí independente da minha visão pessoal que eu tenho sobre o Tarcísio, mas que pode bagunçar o coreto, né? Brauná, ainda ficando um pouco nesse assunto aí, estamos falando de Boulos, estamos falando de Haddad, estamos falando de sucessão presidencial. Saiu hoje saiu uma pesquisa da Atlas Intel para Bloomberg. Haddad sem Lula, 43,1% de preferência do eleitorado. 43,1%. Tarcísio de Freitas, 30,1%. Caiado, 7%. Ratinho Júnior, 5,7%. Zema, 2,6%. Brancos e nulos, 13 e poucos por cento. Ou seja, se nós somarmos a direita inteira, dá empate técnico com o Haddad, sem o Lula na pesquisa. Ou seja, se Lula não for presidente, não for para a presidência e mandar o Haddad para o lugar dele, a chance do Haddad não é pequena. Hoje o Haddad é conhecido nacionalmente. O Haddad ele comprou muito bem o discurso do Lula de os pobres precisam entrar no orçamento, e ele é o dono do orçamento, é ele que vai lá brigar por mais imposto para passar do rico para o pobre, enfim, aquela coisa toda que a gente já conhece, mas que cola. E ela cola tanto que as pesquisas mostram isso. É o que o PH acabou de falar, você entendeu? A população brasileira, ou ela é ingênua ou ela é ignorante. Então ela compra esse tipo de coisa. Eu sou totalmente contra. A gente já sabe que toda pesquisa ela tem um dono, você entendeu? E obviamente que ela vai dar os resultados para quem pediu a pesquisa, que é o dono. É quem paga. A gente tem uma frase, eu não sei de quem foi, uns 10 anos atrás, de que você compra a pesquisa e eu dou o resultado que você queira que eu dê nessa. Você comprou, você pagou, então eu vou dar o resultado que você está pedindo. Então, uma das coisas que eu não admito mais, a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, vai pensando melhor, né? Vai acompanhando o PH Vox, por exemplo, né, que pesquisa deveria ser proibido antes de qualquer. Porque obviamente que ela é um encilhamento. Toda pesquisa é um encilhamento. Você entendeu? A premissa da pesquisa é com a primeira pergunta. Ali está a grande questão de toda pesquisa. Você entendeu? Então, aí não dá para acreditar. Eu já acreditei muito em pesquisa, apesar de nunca ter sido pesquisado. Mas eu já fui pesquisador do antigo Gallup, na minha época de faculdade, para faturar um dinheirinho.
né? Então eu participei mas eu fazia a coisinha direitinha, mas o meu supervisor, na realidade, ele podia mudar qualquer númerozinho, qualquer casa que eu tivesse passado e mudar completamente todo o efeito da pesquisa. Então, por isso que não dá para... Porque é uma soma humana, não é exata, você entendeu? São percentuais e tudo mais, aquela coisa, e fica complicado. Voltando no caso do Boulos, e junto com essa pesquisa, eu volto a falar que é o seguinte, o Lula, ele, por mais que eu não consigo ouvir a voz dessa desgraça, você entendeu? Isso eu tenho nojo, tenho asco dessa pessoa, Mas uma coisa que a gente não pode deixar de admitir é que ele é muito grato aos seus companheiros. Sempre foi. Né? Quando ele foi preso, que ele falou para a Rosa Weber, vocês estão... Exato. O STF está acovardado, ele mandou a vinheta lá direto, porque vai chegar em vocês, e ia chegar mesmo, né? Aliás, só não chegou por causa desse movimento, né? No lance da Lava Jato, por exemplo, e tudo mais. Então, ele é muito grato. Então, como o PH falou, ele vê na pessoa do Boulos, que é um brutão, é um grosso, ele é um homem... Né, é um brabão, vamos colocar assim, né, na linguagem lá do meu interior de São Paulo, é um brabão, né, mal vestido, mal visual, mas eu me lembro do Lula lá, na época de Erasmo Dias, lá no meio da Avenida Ipiranga, tomando pancada da Polícia Militar, o Caramba 4, com aquele cigarrão Hollywood na mão, camisa aberta, você entendeu? Ele era um bravão, era um grosso, era uma coisa nojenta até de se olhar, você entendeu? E aí fizeram lá um make-up, né? Fizeram lá um desenvolvimento cosmético nele, e ele se transformou nesse grande paladino da fala mentirosa do mundo afora, né? Que é o que ele está fazendo agora lá na Malásia, né? Lá na Ásia. Né? Então, nesse sentido, a gente tem que reconhecer. Ele vai botar o cara, vai fazer vestir gravatinha, vai ficar bonito, vai falar melhor, né? E, obviamente, que é o grande... seria o grande sucessor dele, porque vê nele, o PH falou, e eu concordo com ele, que é o grande sucessor. Agora, nos resta saber se isso vai se vingar mesmo, porque dependendo da velocidade do Irmão do Norte aqui, né, todo o Foro de São Paulo, né, que é justamente essa célula terrorista, eu vejo o MTST, o outro também do campo lá, o MST, são tudo proxy do Foro de São Paulo. Isso aí são tudo proxy. O que a gente fala de Hamas é o que a gente tem que falar dessas personagens, de invasão de campo, de invasão de propriedade, de destruição. Eles são a força armada, aquela que seriam os guerreiros, né, da fronteira. É eles que vão na frente para fazer justamente o choque, né, que o desgoverno faz. Então, eu acredito muito nesse sentido. Se a gente não tiver a continuidade aqui dessa percepção do Irmão do Norte sobre o Foro de São Paulo, aí nós teremos, sim, o Guilherme Boulos como um futuro presidente dessa nação. Mas até lá, eu acho que eu já vou estar no céu já. Olha, me permite só super rápido, é um tweet, professor Pilão, é bem rápido mesmo. Antes de você dar esse tweet, deixa eu só fazer um comentário, que aí você já emenda para a gente fechar o assunto. Só porque eu não falei a respeito, eu acho que a vinda do Boulos realmente é uma forma do Lula radicalizar. E ele radicalizou porque é o único caminho que ele tem. Porque se a gente pegar o Centrão, desembarcou. Para o Centrão embarcar de novo até o final do ano, fica difícil, porque tem que arrumar uma retórica para ele reembarcar. Então, ele tem que sair com o que ele tem. E uma coisa que eu gostaria de comentar é que a direita ela é muito ruim, pelo amor de Deus. Ô bicho ruim que é essa direita. Você pega hoje, o Lula faz propaganda política eleitoral todos os dias no horário nobre da Rede Globo e de todas as outras emissoras. E não tem uma peça de contestação no TSE e nem no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele fala assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com a rua, e isso está se refletindo nas pesquisas, e eu vou fazer radicalizando. Vocês querem ir para lá? Tá bom, então eu sou contra o Centrão e contra a direita. E aqui nós é o povo.
Eu acho que esta é a nova retórica. Pois não, PH, pode, por favor, agora, e já comenta que assim a gente já emenda em outro assunto. Não, é perfeito, seu comentário vai ter que cair como uma luva, professor Pilão. E o que todos os senhores comentaram pelo seguinte: no Brasil nós temos, acho que até por uma questão geográfica, nós não olhamos muito para o que acontece na América Latina, mas o que acontece na América Latina influencia muito na nossa política interna. E nós temos 3 eleições nessa questão do isolamento que o Lula está sofrendo, ele pode aumentar externamente, porque nós estamos em vias do regime do Maduro ser derrubado da Venezuela. Isso vai ser um golpe muito duro para Cuba, para o Brasil, para Nicarágua e para o México também. Nós temos eleições no Peru, tá? A vice-presidente do Pedro Castillo, que tentou dar um golpe de Estado, foi preso, ela foi derrubada mais uma vez, é o 7º presidente nos últimos 8 anos do Peru que cai. Então, a Keiko Fujimori, que é filha do já falecido Alberto Fujimori, tem muita chance de vencer. Então seria o Peru se alinhando aos Estados Unidos. Nós temos o Castro, que pode vencer no Chile também, ainda esse ano se aliando aos Estados Unidos. O Petro está muito mal nas pesquisas, está tentando fazer uma artimanha para tentar dar um semi-golpe de Estado também. Foi anunciado aí nas últimas 24 horas, eu tenho que tratar mais sobre isso, inclusive. A Colômbia pode voltar a esse eixo de influência dos Estados Unidos, a Venezuela a mesma coisa, e o Lula tende a ficar isolado. Então, olha só quantos movimentos eleitorais de lideranças que estão saindo das mãos do Foro de São Paulo, né, no continente nos próximos 12 meses. A Bolívia agora, exato. A Bolívia, então, assim, fora a Argentina, Equador, Paraguai, né, vai sobrar praticamente o Uruguai, que hoje está na mão de um partido ligado ao Foro de São Paulo. Era só para complementar isso, para a gente fazer esse fechamento da América Latina, que não é só interno, né, é externo também, e aí corrobora com o que os senhores estão falando. Com certeza, perfeito. Vamos só mudar de assunto, aliás, eu acho que é o nosso último assunto pelo tempo aqui que está me sendo dito aqui, mas eu queria falar um pouquinho sobre o Fux. O Fux mudou de turma, né? Ele saiu do 5º A e foi para o 5º B. Então, ele pediu para ir para a segunda turma do Supremo, né? No Supremo Tribunal Federal agora nós temos a segunda turma composta por ele, Fux, mais o Nunes Marques, mais o André Mendonça, o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. O que isso pode significar, meu amigo Renato? Professor e amigos e telespectadores, é o seguinte, para mim vai mudar muita coisa a leitura que eu faço. Uma pena, né? Porque já estão dizendo que, como ele vai para a segunda turma, vai virar uma turma aí praticamente de esquerdista e outra da direita, né? Um lulista e outro bolsonarista. Uma pena que a gente tem que fazer esse comentário de uma Suprema Corte, porque independente de por quem o ministro é indicado, ele deveria ser técnico, um garantidor da Constituição, né? Só falar nos autos, não é isso? Nada dessas entrevistas aí, até durante o processo, como fala Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Toffoli, ontem, inclusive, chorou numa declaração dele sobre o STF, lágrima de crocodilo, né? Mas é o seguinte, ele indo para a segunda turma, porque tudo indica, ele vai lá se formar realmente nessa fileira aí com André Mendonça e com o Cássio Nunes, indicados pelo Bolsonaro, e que tem um pensamento meio oposto aí, né, ao pessoal lá da primeira turma. E tudo indica, ele deve levar os recursos, né, que ele tem nas mãos, inclusive aquele recurso lá sobre a inelegibilidade do Bolsonaro, e como aconteceu em 2004 com Joaquim Barbosa, né? O Joaquim Barbosa também mudou de turma, foi inclusive também para a segunda turma, e levou com ele ali o Nelson Jobim, que era o presidente do STF, autorizou essa mudança, e ele levou todos os processos que estavam nas mãos dele, Joaquim Barbosa. Se acontecer desse jeito, eu acho que aí vai realmente formar aí 2 lados no Supremo, que não deveria, ao meu ver, não deveria ter turmas no Supremo. Esse negócio para mim foi criado simplesmente para diminuir
para mim, diminuiu a força do Supremo. O Supremo tem 11 ministros, tem que ser decidido pelo plenário. Logicamente, algumas decisões monocráticas podem existir, mas ela não poderia ter força como tem hoje em dia. E nem as turmas, como nós vimos essa bizarrice que aconteceu aí na primeira turma com relação ao famigerado 8 de janeiro, condenações absurdas, entendeu? Mas eu acho que a ida dele, porque ele foi divergente, né, em todo momento aí desse julgamento pela primeira turma, divergiu de tudo, achando primeiramente que aquelas pessoas que estavam ali no 8 de janeiro dificilmente estavam ali para fazer um golpe como foi concretizado, foi consignado, e ele divergiu e ele vai continuar realmente nessa linha, e eu espero realmente que essas águas sejam águas limpas que vão passar para o bem do Brasil, entendeu? Eu torço para isso. Todos nós torcemos, né? Ô Silvio, na verdade eu acho que a ida do Fux para a segunda turma começa pelo menos a ter algum julgamento, né? Porque hoje não tem julgamento. Hoje na primeira turma simplesmente o relator fala e os outros 4 acompanham. A gente fala também ele apenas assina uma decisão que já estava pronta, professor. Lá acontece o seguinte, lá ele assina apenas uma decisão que já estava pronta. Seguramente, né? E também a gente está falando agora do Fux como sendo uma alma boa, mas não nos esqueçamos que ele condenou 400 pessoas. 400 pessoas daquele 8 de janeiro ele condenou. É o que eu ia dizer. Ele condenou a Débora do Batom. Ele condenou a Débora do Batom continua preso lá, né? Continua presa lá. Mas o que eu gostaria de ver com você é o seguinte, o Fux indo para a segunda turma, você enxerga que eu enxergo que vão começar a ter votações, efetivamente, né? Vai ter coisas que se discordam, coisas que concordam, né? Mas você enxerga que você tem uma segunda turma de direita com Gilmar Mendes e Dias Toffoli? Não, na realidade ali é a quantidade de votos, né? Daria com o Nunes Marques e o André. Não, eu estou tentando lembrar do termo que o Bolsonaro usou, o extremamente cristão, não? Como é que fala? Terrivelmente evangélico, né? Não é? Então, aí daria. Agora o Fux virou bolsonarista, né? A grande mídia, né? O consórcio de mídia, tudo é morto. É a narrativa, na realidade. Eu vejo muito pelo aspecto. O professor acabou de mencionar sobre ele mudou, né, não nos esqueçamos que ele condenou, né, ele aceitou a peça a tentativa de golpe, né, tem todo esse negócio para você colocar nesse molho aí. Mais uma vez eu coloco essa mudança de atitude, primeiramente que eu sou bem fabianinho, que igual você, professor, de pensar que realmente ele um dia lá na cama, deitado, ele, né, bateu aquele e falou... Não pode, né? Estou arrependido, não está certo isso, vou revogar todas as decisões e vamos dar uma clareada nesse sentido, você entendeu? Então, parou de lavar as mãos, parou de seguir o relator, mas a realidade aí tem muito a respeito do visitar ou não Nova York, sabe? A Times Square, né? O Mickey lá em Orlando, você entendeu? Então, é exatamente esse soft power, a power dos Estados Unidos, né, e na pessoa do governo Trump, né, que está fazendo com que essa turma tenha aí esse, como é que eu posso dizer, arrependimento de certas decisões, que é o caso do Fux, né, que Silvio, vai continuar aí tendo a oportunidade. Pois não, Renato? Mas esse medo de não poder ir mais lá brincar em Orlando, visitar Nova York, não é o objetivo realmente da lei imposta essa sanção imposta às autoridades? Passa por aí, né? Sim, claro. Não, mas... Ele é sancionado, tem ou mudar ou revogar o que ele tinha feito antes. Mas é o que eu estou falando a respeito disso, Renato. Passa muito por isso. Né? Não, primeiramente, como eu disse, eu sou fabianinho, eu sou ingênuo, eu sou naive em inglês, de pensar que ele lá na cama se arrependeu, falou, olha, não pode ser desse jeito, você entendeu? Tem que mudar as coisas aqui. Já pediu para mudar de turma, né, que dá essa maioria, e aí, se você quiser entrar na narrativa da mídia comprada, né, do Právida,
né, do Brasil, né, que é tudo consórcio, é o Právida na realidade. Então, se você quiser entrar nessa aí, dá muito certo. Então, ele é um bolsonarista, virou bolsonarista, então daria 3 votos contra 2 para as próximas decisões, inclusive a revisão dos embargos infringentes, que é o que entra agora a partir do momento que ele já fez o acórdão, né? O Carecão já fez o acórdão, então tem essa situação. Mas, no geral, é o efeito, sim, da soft power aqui dos Estados Unidos em cima da corte brasileira para que tome uma decisão. Afinal de contas, a gente ainda tem aquela noção de que nada está acontecendo depois de um ministro da Suprema Corte que manda e desmanda nessa coisa aí, né, que é chamado Brasil, ia falar um palavrão, me perdoem, mas o cara é sancionado pela maior potência do mundo livre dos Estados Unidos por... E é como se não tivesse acontecido nada. E como se não tivesse acontecido nada e todo mundo está querendo ver se Palmeiras tomou de 3 essa semana lá em Quito, que o Corinthians está com a dívida. O pessoal está nesse sentido. Como é que vai ser o Carnaval? O Natal está chegando, como é que vai ser o presente de Natal? É bem isso, professor. Então, o PH falou, e é verdade, é o total... A falta de contato com a realidade brasileira que está acontecendo. Então, tem aí um pontinho de luz para a gente poder ver aí nesse final de túnel com a ida dele para a segunda turma. Verdade, Bruna. Ô, Paulo Henrique, só para a gente fechar com os nossos temas, falando um pouquinho ainda da segunda turma, eu diria o seguinte, que errar é humano, se arrepender também, né? Então, o Fux tem todo o direito de ter errado, de ter se arrependido, né? Desde que a gente se arrependa, significa dizer que pelo menos a gente quer consertar o erro. E o Dias Toffoli está chorando por quê? Olha, rapaz, é difícil de dizer por que o Dias Toffoli está chorando, mas o Toffoli ele está bastante comedido, né? E aqui eu quero pegar justamente um ponto importante da narrativa política, né? Porque eu não vou acrescentar muito mais do que os amigos falaram, eu quero trazer um outro ponto de vista desse embate político que foi para dentro do STF. Porque o Alexandre de Moraes, se tem algo que a gente pode dizer que ele consegue passar, é uma espinha ereta mesmo nas situações mais difíceis, né? Na arte da guerra, o Sun Tzu já dizia: nunca deixe seu inimigo saber que você está sangrando, né? Você está sendo ali, você está sofrendo por conta disso. A gente vê que, quando a gente olha para a figura do Alexandre de Moraes, ele foi aniquilado financeiramente, a esposa também, e tudo mais. A gente olha para o Alexandre de Moraes, parece que nada está acontecendo. E veja só o Barroso, por outro lado, e outros ministros. Ao contrário, do Barroso, exatamente. Exatamente. Então, assim, o Barroso já chorou em público e tudo. Então, isso demonstra, na verdade, quanta coisa está acontecendo por conta da Magnitsky, apesar, né, do comentário do Silvio Braunar ser perfeito quanto a boa parte da população brasileira, né? O brasileiro médio, vamos colocar assim. Ele não, parece que isso está tudo distante da realidade dele. Mas quando a gente olha na esfera do poder, nós estamos partindo para uma ruptura institucional perigosa no Brasil que eu acho que não tem mais retorno. Só não sei quanto tempo isso vai levar para acontecer. É difícil a gente colocar isso, mas não é normal em um país, uma democracia saudável, como eles gostam de alardear, um ministro que tenha 8 anos pela frente abandone aos prantos o seu local ali, né, a sua cadeira dentro do STF. Há indícios de que a Carmen Lúcia está tentando ou pensando em fazer a mesma coisa. Nós temos o próprio Toffoli, como os senhores disseram, está bastante quieto, está bastante comedido porque está preocupado com o que pode acontecer. Então, algo está acontecendo. É que o Alexandre de Moraes ele tem eu vou usar a palavra que não é a melhor aqui, mas uma força de caráter, né? Ou seja, ele consegue manter ali as suas posições, talvez até por uma questão mais de um direcionamento psicológico que ele tenha nesse sentido. Mas a gente percebe que o STF está, sim, passando por mudanças profundas e isso vai impactar no restante das esferas de poder no Brasil.
Agora, cabe a nós ver por quê. Só para fechar o meu comentário. Existe um problema grande, que é a questão da legitimidade. Você pode dizer o quanto quiser, não, mas olha aqui, está no rito constitucional, mas existe a legitimidade. A partir do momento que você tem um ministro que sai, aí chega outro indicado pelo Lula, daqui a pouco a Carmen Lúcia vem e sai, aí o Lula vai ter que indicar outro, você começa a perder a legitimidade, né? Como isso parece aos olhos da população, porque já diz aquele velho ditado, não basta a mulher de César ser honesta, tem de parecer honesta. E isso também passa por essa questão da visão que o STF vai ter com todo mundo abandonando o barco e o Lula loteando. Vai virar uma Suprema Corte sem legitimidade. Infelizmente isso pode acontecer sim, porque nós temos alguns abandonando, outros chorando, outros pensando em abandonar, e aí se isso acontecer realmente, nós teremos pelo menos mais 3 ministros indicados pelo Lula, né? Então fica o Supremo Tribunal do Lula, né? O STL. Mas nós não temos mais tempo, infelizmente. Perde a legitimidade, é o que o PH está falando, professor. E outra, é muito no emocional. E no caso do Toffoli, não é de hoje que ele está caladíssimo. Aqui nos Estados Unidos continua rolando a investigação que sai agora com todo o relatório em novembro, né? Da sessão 301. E ele está diretamente envolvido no negócio da Petrobras, professor. Com certeza. Vamos esperar para ver o que é que nós vamos ter de desdobramentos. Mas, de qualquer forma, não temos mais horário, só mesmo para a gente dar o nosso tchau para os nossos telespectadores. Um tempinho para você, meu amigo PH, muito obrigado por ter participado do programa, por fazer parte do grupo. Acredito que a partir de agora vamos ter mais uma cara nova e quem sabe na próxima o Eudes não está também aqui conosco e também o Galante. Mas a gente vai se revezando e o X da questão vai continuando. Suas considerações finais, PH? Só quero agradecer o espaço, né, a alegria de estar aqui e a recepção que eu tive. Dr. Renato Ferreira, Silvio Braunal, professor Pilão, é um prazer estar aqui. Um abraço imenso para toda a audiência da Connect TV. Meu amigo Renato, vamos ter um Supremo mais à direita agora, então? Metade do Supremo para a direita, metade do Supremo para a esquerda. Suas considerações finais, Renato? Como eu disse, não é uma boa coisa, né? Deveria ser uma Suprema Corte constitucional, né? Mas tudo bem, foi um prazer aí estar mais uma vez aqui com vocês aí agora, com o Paulo Henrique também, o Galante, que já faz parte, né? Então, estamos aqui felizes de participar de mais um X da Questão e até a próxima aí, se Deus quiser. Meu amigo Silvio Brauná, suas considerações finais? Obrigadão, professor. Felipe, hoje na técnica aí do Connect TV e toda a nossa audiência, grande audiência, agradecer ao Renatão e também ao Paulo Henrique, que eu carinhosamente, né, não sou íntimo dele, acabei de conhecê-lo, mas é um prazer. Eu indico o site do PH Vox. Vai lá, meu amigo, que é importante você seguir essa personalidade, tem um alto grau de conhecimento, é um extremo, eu ia falar o extremista cristão. Desculpa, PH, me desculpa. É um grande cristão. Sou extremamente católico, meu cara. Pode colocar assim, não tem problema não. Extremista católico. Como eu. E tem um grande conhecimento de geopolítica e, inclusive, eu acabei de esquecendo agora um livro que você lançou que fala justamente sobre... eu acompanho. Você tem um livro, PH? Me fala o livro. O livro que a gente... Eu sinto, né? Exatamente isso aqui, o Foro de São Paulo e a Pátria Grande. Foro de São Paulo, exatamente, a Pátria Grande. Esse livro aí é de importância muito, mas muito grande para quem queira desvendar as entranhas e ter aí um pouco de conhecimento sobre essa traquinagem comunista que a gente tem na América Latina desde 1920. Muito bom. Muito obrigado, Silvio Brauná, Renato, Paulo e também ao Felipe, que está na nossa retaguarda hoje. Ele está fazendo a nossa retaguarda em termos de nos colocar no ar e fazer com que vocês, nossos amigos, ficassem conosco até agora. Quero agradecer a vocês que nos aturaram. E a semana que vem estaremos aqui de volta. Um abraço, muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.